Olá pessoal, aqui é Gustavo Aguiar, sou zootecnista e coordenador de marketing da Barenbrug do Brasil. Nesse bate-papo a gente convida o Daniel Pagotto, ele que é o fundador da Trato Consultoria, e seguindo a lógica aí de assuntos relevantes para o campo, hoje a gente vai falar sobre o assunto de sucessão familiar, assunto cada vez mais importante e estratégico para o campo. Vamos lá? Antes disso, roda a vinheta. Olá, Pagotto, tudo bem por aí? Tá bom, Gustavo? Tudo jóia. Pagotto, em primeiro lugar, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação aqui com a gente. Sempre importante a gente falar de coisa que é importante para o produtor, né? Trazer assunto relevante. Então, acho que é mais uma oportunidade que a gente tem aí de bater um papo. Então, valeu, obrigado mais uma vez. Não, o prazer é nosso aí de poder trocar ideia com vocês aí. Vamos lá. Show de bola. Bom, antes de começar nossa temática de hoje aí, né? Queria que você rapidamente se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória e dessa escolha do termo sucessão familiar como foco de trabalho aí na Trato. Muito bom, Gustavo. Essa história é boa, tá? Começa, né, da minha formação, né? Sou engenheiro agrônomo, formei na Exalc, meu mestrado é com nutrição animal e pastagem, né? Meu orientador foi o professor Moacir Corse e tal. E aí, a minha carreira foi seguindo para um caminho corporativo, quando no meio do mestrado, que eu já dava assessoria em fazendas, veio um projeto de um grupo estrangeiro, que a gente montou o projeto e o head do grupo falou, viu, você fez esse projeto para a gente, você fez um carrão, só que não tem piloto, você não quer vir pilotar? Isso envolvia tocar uma operação de 42 mil hectares, né? Veio a se tornar 42 mil hectares no Brasil, com extensão em mais 2 países na África, para você ter noção, né? No fim, a gente estava exportando boi de navio, fazendo um monte de coisa assim. Mas o ponto-chave é que eu era um agrônomo normal, extensionista de campo, e do dia para a noite eu virei diretor-geral do agronegócio de um grupo estrangeiro, e aí a gente teve que começar a reportar coisas que a gente não estava acostumado a fazer. Então, deu salto, né? Então, é uma oportunidade que a gente peguei no momento, só que não sabia, né? Eu sabia de fertilidade do solo, sabia de manejo de rebanho, sabia, né, desse tipo de coisa de nutrição, só que gestão não sabia, né? Então, o que aconteceu? Você se transforma num diretor-geral, né? O pessoal foi um pouco imprudente comigo, eu acho. Eu tinha 28 para 29 anos, mas nesse momento eu tive que virar a chave e mudar a mentalidade para me tornar um gestor de empresa. Fiquei nesse grupo por 6 anos, até que os desafios mudaram, e aí eu fui convidado para terminar de formar um banco de agronegócio também, que era um banco da JBS. Eu entrei no banco, tinha quase 1 ano, e fiquei lá por outros 6 anos, onde aí sim a gente aprendeu a gerenciar riscos de produtores rurais, né? E então, sempre no caminho de montar o nosso negócio e ter a nossa empresa, mas a vida corporativa me fez atrasar um pouco esse caminho, mas passando pela gestão de um grupo estrangeiro, de capital europeu, e depois de uma empresa, né, com a JBS, com todo o esquema de governança dentro de um banco, né, que o banco só dá dinheiro para quem vai te pagar realmente esse fato. Então, a gente desenvolveu toda uma área de risco lá no banco que deu um grande aprendizado para a gente poder formatar a Trato como essa empresa que apoia os produtores rurais, né, na gestão dos seus negócios, para que eles se mantenham sustentáveis e lucrativos ao longo das gerações. E aí que entra essa questão do ao longo das gerações, essa questão da sucessão. E que veio por conta de um comitê de crédito, que a gente estava defendendo a operação de crédito, e o vice-presidente do crédito novo, né, quando saiu um primeiro momento do banco, depois quando o Henrique Meirelles veio para a JF, lá para a holding, trocou todo o executivo do banco. Eu era um nível abaixo dos diretores estatutários lá, e tínhamos um diretor de crédito novo lá. Sabe aquela operação mamão com açúcar que seria aprovada tranquilamente? Era um produtor do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, tinha lá um patrimônio de mais de 50 milhões, não devia quase nada, tinha 70 anos, tinha um relacionamento grande com a casa, com o frigorífico, e aí o banco estava abrindo o crédito dele,
1 milhão, um pouco assim. Então era muito pouco perto do patrimônio, muito pouco perto do rebanho dele. E aí ia passar fácil. Ia passar fácil. Aí apresentei a operação lá, aí o diretor disse, ok, a próxima. Aí eu falei, aprovado? Não, negado. Eu falei, negado. Por que foi negado? Foi negado porque ele tem 70 anos e toda a informação que está aqui foram vocês que me colocaram, não era ele que tinha a informação, né? Vocês tiveram que montar um dossiê do cliente do 0 a 100, no limite que ele teve que ligar para o comprador de gado para ver o que ele tinha batido de rebanho nos últimos 12 meses e por diante, e também porque ele tinha 2 filhas casadas que não viviam próximo ali da região dele, tinha 2 médicas, uma morava em São Paulo, outra não me recordo se era Campo Grande. Então ele falou, nós vamos dar 1 milhão para ele com 70 anos, nós vamos dar 5 quando ele tiver 75, quando ele tiver 80, ou ele vai ficar doente, ou ele vai faltar e não tem ninguém depois para segurar o negócio e, consequentemente, nós vamos ficar sem receber. Esse dia me deu um clique, Gustavo, que eu falei, agora eu sei o que falta no cenário brasileiro para uma empresa, né, gerar valor para as famílias do agro, realmente, né, que é trabalhar esse contexto todo da gestão que acaba nessa questão das interações familiares e do avanço das gerações, aí, que acaba sendo sucessão, o nome comercial. Bacana demais, esse de fato é um gap, e é interessante constatar, e você provavelmente também tem vivência, experiência com isso, de a gente ver que esse é um problema que não é só brasileiro, né? Esse é um problema global. Nos Estados Unidos está assim também, todo grande produtor, país grande produtor que depende da agricultura está convivendo com esse desafio, né? Que não é um problema, e sim um desafio que tem que ser encarado. Então, bacana entender que tem gente boa pensando nisso aí, que tem jeito certo de fazer e a coisa está avançando. Exatamente. Isso nada mais é, do jeito que a gente trata aqui dentro da empresa, é apenas mais um pilar de gestão como outros, né? Você trabalha a estratégia, trabalha o ambiente financeiro, né? Trabalha a gestão de equipe e tal. A interação familiar e sucessão é mais um tema que tem que ser enfrentado, que a turma um pouco antiga fica um pouco relutante. Você já está pensando na herança, né? Nosso pai está bom aí, nossa mãe está boa, vocês estão pensando o que vai sobrar, né? Mas a sabedoria aqui é realmente você discutir o assunto, de preferência com todos vivos e saudáveis, que aí certamente as escolhas vão ser melhor moderadas. Bacana demais. Pagotto, eu queria te propor um bate-bola para a gente dar sequência à nossa conversa, que é o seguinte: a gente trazer 5 pautas que se relacionam com o assunto para a gente comentar. Aí você, tendo essa experiência, né, na área, podendo compartilhar algum caso com a gente, gostaria que você fizesse isso. Afinal de contas, quando a gente traz a visão prática também, ajuda muito a passar a mensagem. Inclusive, pode ser até fonte de inspiração para quem está vendo a gente aí, ouvindo, e que está numa situação parecida, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira que eu queria, na verdade, é mais uma pergunta, mas tem a ver com isso, é por que o assunto sucessão ainda é tão polêmico, tá, no agro, e tão pouco discutido nos ambientes de fazenda, enfim, no campo? Bom, o primeiro ponto, Gustavo, é porque a turma confunde um pouco, né? Quando você toca fazenda, opera fazenda, é família de produtor rural, todo mundo entende que o mais importante é olhar a operação, aprender de operação, sujar a botina e tudo mais, né? Então, a turma foge de outros assuntos pelo conforto e muito pela paixão e pelo histórico, né? Então, do mesmo jeito que foge do assunto da sucessão, foge dos assuntos jurídicos, foge da gestão de pessoas de uma maneira mais ampla, né? Porém, deveria olhar mais. Então, o primeiro ponto envolve cultural, envolve, né, essa cultura, essa tradição da paixão pelo agro e achar que se eu produzo bem, é assim que meu negócio vai ser. Tá tudo certo, né? O outro ponto é que realmente é um tema um pouco polêmico, que a gente vai falar de como vai ser o negócio quando os mais velhos não estiverem por aqui, né? Porque a gente tem que trabalhar uma estatística, né? Então, a gente costuma falar para a nossa turma, os nossos clientes, se tudo der certo, seu pai vai faltar, depois você vai faltar, depois seus filhos, seus netos. Então, né, a estatística fala que primeiro vão os mais velhos, depois vão os mais jovens, né? Mas acidentes acontecem. Só que a hora que você começa a discutir quando meu pai morrer, se meu pai morrer, na turma fala se meu pai morrer, se minha mãe morrer, mas não é se, né? A gente tem que falar quando, porque duas coisas são, né, irretratáveis aqui, a gente sabe o que vai acontecer, né?
a gente vai morrer e a gente vai pagar imposto. Né? O resto aí. ninguém sabe, mas duas coisas são certas. E que tudo vai mudar, né? E a mudança também vem uma hora ou outra. Cada vez mais rápido. E aí, quando a gente avança com esse tema, que às vezes vira, né, uma dificuldade na família em colocar isso em pauta, porque a hora que você começa a discutir, fazer as reuniões, as interações, né, aí você mata o pai, depois ressuscita, mata a mãe, ressuscita, mata você, seu irmão, ressuscita, mata as crianças, ressuscita. Para quê? Para olhar os cenários do negócio quando a coisa mudar, que é isso que você está falando, né? Quando alguém faltar, como é que fica o nosso negócio quando faltar? Nós vamos continuar juntos, nós vamos separar, né? O que muda, quem que vai ser o líder, quem que vai fazer a gestão. Então, você já cria uma grande previsibilidade do negócio para quando ocorrer a falta, né, normalmente do patriarca e também na matriarca, o choque ser minimizado, porque o choque emocional vai acontecer, vai ser grande, não dá para diluir isso, porém, o negócio deve continuar rodando sozinho. Se você deixar para tomar decisões do negócio na crise, quando estão todos emotivos e por conta do momento mais difícil, né, que é a falta de alguém da família e dos pais, o que acontece? Muitas decisões tendem a ser tomadas de maneira impensada. Não, bacana. E aí, conectando isso, né, começa a falar, vamos em cenário A, o gestor principal faltou, ou outro. E é um tema que, naturalmente, o pessoal não se sente muito confortável de colocar, né? Talvez esse seja outro ponto de um pouco de rejeição ao assunto, porque não se sente confortável de abraçar o cenário, né? É bem por aí. Gustavo, a turma da pecuária gosta de falar de nasceu o bezerro, engordou o boi, o pasto tá bonito, tô rotacionando, tá cabendo 4A. A hora que entra em assunto que é desconfortável, tem que entrar, mas isso envolve a gente trabalhar um tanto a mentalidade da turma, uma visão de empresa que deve ter e tudo mais. Né? É isso aí. Então, isso é bacana e conecta com o segundo ponto que eu queria trazer, que é, pensando num cenário onde não tem ainda um trabalho realmente iniciado nesse sentido, por onde se começa? O que você sugeriria nesse sentido? Bom, vamos começar a botar a mão na massa nisso aí. Gustavo, não tenho nem dúvidas, tá? Que tudo começa com a formatação de ambientes formais para essa família discutir sobre o negócio e sobre a família, né? Quando envolve patrimônios que vão se elevando, né? Então, normal ter patrimônios familiares do agro com ativos de 20 milhões, 50, 100 milhões, 500 milhões. Então, é você estruturar essas reuniões, formalizar isso através do que a gente, né, chama aqui mesmo de conselho consultivo, que é o quê? São reuniões formais que podem ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, às vezes um pouco até mais frequente no começo, para que a família comece a tratar do negócio, mas nesses ambientes de conselho não vai falar só da sucessão, vai falar do fechamento financeiro trimestral, dos desafios, do que mudou. É mais um tópico, né? E é mais um tópico também para ser tratado nesse ambiente, que em cada um dos encontros a gente coloca as pautas recorrentes e também as pautas, né, independentes de diversos assuntos, e a sucessão certamente é um assunto para você discutir formalmente, não no almoço do domingo, não no jantar do Natal, sabe? Aí começa a azedar, a encrencar bastante coisa. Aí é que mistura tudo, né? Então, se tivesse uma recomendação que a gente costuma falar uma recomendação, crie ambientes formais para a família se encontrar e discutir os assuntos mais importantes do negócio, e a sucessão é um dos assuntos que deve estar na pauta. Bacana, o fórum adequado, né? Isso é importante. Terceiro ponto, que é o seguinte, o papel e a importância da governança, das regras e dos controles no processo, né? Você trouxe a ideia de ter os fóruns adequados, mas idealmente, né, o interessante é seguir mais além disso, né? E pensar nos aspectos mais de processo, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Quando você cria uma governança, né, que a gente traduz governança para o mundo agro, para o produtor rural, como a criação de regras e controles que vão, né, definir como o seu negócio deve seguir, como está organizado para seguir. Isso vai dando uma previsibilidade, uma segurança para todos, e aí você define as métricas e as metas dentro do ambiente de governança, né, a estratégia. Nós vamos criar, ou nós vamos engordar, ou nós vamos arrendar para cana, né? Por quê? Né? Que riscos estão envolvidos aqui ou ali, né? Depois, estou discutindo estratégia. Depois, o ambiente financeiro. Qual que é a meta financeira nossa? Ganhar 1 milhão por ano, ganhar, né, o lucro, 100 mil por ano, 1 milhão, 3 milhões, né? Correndo que risco, né? Estou devendo, não estou devendo,
estou tomando o risco que não precisa. Depois, os aspectos legais, as questões da gestão de pessoas, depois os aspectos legais e, por fim, a sucessão. Então, a governança engloba, no nosso modelo aqui, 5 pilares, onde a sucessão é apenas um, e por isso que você tem a governança como o cerne para coordenar toda essa ação, porque a sucessão fica muito bem mais fácil se o líder, ou se o patriarca, o pai que segurou a coisa, faz 30 anos que está tocando lá, está receoso, se o filho já está no ponto, já está bom, vai falar, ó, nós temos uma meta financeira que envolve lucrar 1 milhão através do abate de 3 mil bois ou 5 mil bois esse ano, né? E esses 5 mil bois são 2 mil de pasto, 3 mil confinados, desse jeito, trava o preço, que ferramentas eu uso. Então, você vai dando ferramentas à família toda, né? O pai vai vendo o filho um pouco, né, mais capaz e que regras o filho vai seguir, e aí vai ficando tudo mais fácil do negócio caminhar e de criar essa desconexão de uma geração e a outra cada vez se conectar mais. Não, bacana. Deixa eu trazer como quarto ponto algo que está muito próximo do que você trouxe agora, que é justamente a relação entre o patriarca e o sucessor. Porque, pela vivência que a gente tem e acompanha, muitas das vezes o grande dilema está no embate de geração ali, ou no embate do gestor principal, que é o patriarca, com o sucessor, que é o filho, que é o sobrinho, ou seja, algum outro sucessor. O que você me fala para a gente, e se até tiver um caso interessante para contar, obviamente sem identificar, mas dessa relação até de direitos e deveres depois de organizado, de quem está se retirando aos poucos do negócio como gestor principal e de quem está chegando? Perfeito, Gustavo. Tem uma imagem que a gente gosta de colocar, a gente coloca com frequência, né, em palestras, apresentações, em materiais nossos, se for de interesse que a gente estiver assistindo, entrar no nosso site, que tem vários artigos lá e coisas para baixar, onde tem essa fotografia que a gente chama de pirâmides invertidas. Pirâmides invertidas envolve o momento do patriarca, do pai, né, e do filho, né? Estamos aqui no masculino, mas pode ser mãe com filha, pai com filho, né? Tá tudo certo. Então, o pai que já está ali, né, nos seus... Vamos ter um conceito de ciclo de produtividade que a gente fala, né? Então, mais ou menos você vai ser pai aos 30, vai ser avô aos 60 e aos 90 você já está, né, bisavô indo dessa para uma melhor e tal, né? Então, se a gente tem 25 a 30 anos entre as gerações, vamos colocar esse exemplo, né? Que a gente tem um pai de 60, 65, filho de 30 com 35, o pai está ali, já rodou bastante, já tem bastante experiência, já trabalhou todo um momento, já cresceu ou evoluiu ou não, né? Mas ele já teve todo o tempo, 3 décadas, quem sabe, gerenciando o negócio, e aí ele já não vai estar mais no momento de inovar, de entrar com tecnologia, de rodar e viajar bastante. Então, o pai já está no momento mais de estabilidade e segurança. Conservador. Então, a base da pirâmide do pai é estabilidade e segurança. Já o filho é uma pirâmide de cabeça para baixo, né? Que a estabilidade e segurança aqui embaixo do filho é só um pouquinho. Ele está no momento de querer fazer acontecer, ele quer inovar, ele quer aprender, ele quer correr atrás, ele quer fazer acontecer. Então, esse equilíbrio entre a estabilidade, né, o conservadorismo que normalmente a geração de cima já quer nesse momento de vida, contrapõe completamente com o momento do jovem que ou saiu da faculdade ou está empreendendo ali, a hora que entra junto no negócio da família cheia de ideias, vai ter muita trombada. E se esse equilíbrio não acontecer, aí os conflitos certamente vão vão ficando mais sérios, podendo até comprometer relação familiar e não são poucos os casos aí. Tem um monte de história para contar desse Então, você tem ideia, a gente tem uma das pessoas do nosso programa, de um dos programas nossos, que fala assim, Daniel, eu trabalhei 3 dias com meu pai, né? 3 dias com meu pai. Eu me formei em agronomia, fui para a fazenda, fiquei 3 dias, falei, não quero essa vida para mim. Nunca mais trabalhou com o pai, foi para o Paraguai, se deu bem no Paraguai, tem problema no Paraguai, vai voltar para o Brasil, se dá super bem com o pai. Esse é um exemplo. Tem um outro, é um cara muito próximo, falou, eu trabalhei 6 meses com meu pai, graças a Deus foram só 6 meses, e isso que fez a relação funcionar, porque, né, aquele jeito que o cara fala, o santo não batia muito, meu pai era muito duro, mas na verdade é isso. Das pontas, ou ambas, né, não
ou deveriam, para esse equilíbrio acontecer e essa sucessão natural acontecer. Porque do mesmo jeito que o pai já está pronto, já rodou muito, o filho de 25 anos querer sentar, né, na janelinha, querer sentar no piloto e tocar o carro, não é assim que vai acontecer, né? A gente fala, você que é novo, claro. você tem que saber que você tem que criar muita casca, você tem que rodar de toda a base do negócio, conhecer muitos projetos, conhecer tecnologia, estudar e dando a segurança para o seu pai que ele pode, né, ir abrindo para você. E o pai tem que ter a sabedoria e a humildade e a sabedoria, Gustavo, saber que o momento dele está passando e que se o filho estiver preparado, ele tem que ir deixando, né? Mesmo que o filho erre e vai errar, é isso que vai fazer a pessoa se tornar um líder, né? Não falar, ó, assim que faz, assim que não faz. Esse jovem hoje não existe mais, né? E é aí que vai dando o equilíbrio para as coisas acontecerem. Bacana. E aí, bom, como último ponto, que também tá tudo que a gente está falando, tá costurado, não dá para escapar muito, né? Mas é um termo que tem sido bastante usado, até você usa com frequência, que é o executivo de fazenda, né? Pegar o líder do futuro no campo, tem que ser um executivo de fazenda. Perfeito. E é claro que não tem receita de bolo, né? Em área nenhuma existe esse tipo de coisa, mas se tivesse que trazer para a gente, ó, tem funcionado bem nesse sentido, quando a gente pensa na formação do sucessor com essa mentalidade de executivo de fazenda, que caminho o pessoal tem feito isso bem, tem seguido? Muito, muito legal isso aí, Gustavo. A gente inventou né, esse executivo de fazendas, né, para ver se a gente ajuda a quebrar um pouco essa mentalidade do fazendeiro, do jovem, né, que está chegando, e a gente vê na pele, mesmo eu, né, me considero, quando me formei, você queria estar na propriedade, sujando botina, madrugando, mão na massa, né? Executando aquela teoria que você aprendeu na faculdade, querendo dar palpite em casa. Só que quando você entende que você não é um filho de fazendeiro, um sobrinho, um neto de fazendeiro, você tem que pensar que o negócio é uma empresa rural, mesmo que não esteja através de uma pessoa jurídica formalizada. Mas a hora que você vê que você participa de um patrimônio de 20, de 50, sei lá, né, de 100 milhões de reais, você fala, pô, eu tenho uma empresa que fatura, que custa, que tem funcionário, que tem produto. Então, fazenda não é empresa. Fazenda é empresa sim, mesmo que formalmente não esteja, tá? Como empresa. E a hora que você acerta a sua mentalidade aí para entender que uma fazenda é empresa, esse jovem que deve se tornar, na nossa visão, executivo de fazenda, ele tem que, além de entender muito bem dessa questão técnica que ele aprende na faculdade do agro, ou na vida, ou no próprio aprendizado na família ali, né? Desde criança vai na fazenda e anda com o vô, e anda com o pai, sei lá o quê, mas ele tem que também entender sobre esses pilares da gestão que envolvem. Tratar de estratégia, tratar de finanças, tratar de pessoas, tratar de ambiente jurídico, que é muito chato, e tratar das interações familiares para o negócio ter mais chance de seguir firme. Muito bom. Como a gente está vendo, o negócio são várias frentes, né, Pagotto? É multifatorial, não é simples, mas é uma causa que tem que ser abraçada, não tem muito jeito. Eu queria trazer assim, uma visão, como a gente sabe, a agricultura, tanto a agricultura como principalmente a pecuária, é um negócio muito heterogêneo no Brasil. A gente tem gente que está fazendo muito bem, gente que ainda tem muita coisa para melhorar. Mas nesse caminho de profissionalização empresarial, como é que você tem visto essa evolução recente do agro no Brasil, tanto a agricultura como a pecuária? O que a gente pode esperar aí do futuro nessa caminhada? Gustavo, vamos lá. A gente tem visto uma movimentação da turma trabalhar mais, se envolver mais com o ambiente de gestão, de governança, né? Tem um caminho que... E está tudo certo da turma mais jovem se interessar mais por isso, porque as gerações do passado estavam naquele ciclo de abertura de fronteira, de consolidação, né? Agora, já essa estabilidade já começa a vir, então a gente já está no momento de consolidação financeira e esse ciclo de governança que envolve você tratar o seu negócio rural, sua fazenda, como uma empresa. E aí a gente tem um bordão que a gente usa todo santo dia aqui, que a gente fala assim, a sua mentalidade de empresário deve ser maior do que a de fazendeiro. Né? Dói para o produtor rural, para o filho do produtor rural, né? Falar, pô, eu sou fazendeiro, não sou empresário. Mas a hora que você
entender o conceito, né, por que você tem que se ver como empresário, aí os resultados começam a acontecer. E envolve, sim, você lidar mais com assuntos de gestão geral do que apenas de assunto técnico, de assunto, porcentagem de vaca parida, o quilo de bezerro desmamado. E isso é a coisa mais técnica, mais básica no negócio do agro, né? Quando se trata da estratégia, o empresário, o dono do negócio, pensa que se você tem um banco como sócio, o que esse banco quer? Né? Claro que tem os valores envolvidos, tem tudo, né? Cada empresa familiar nunca é o maior lucro. Mas a hora que você se compara, se você tem um sócio estrangeiro, um fundo, um banco, o que o banco vai querer? Eu não quero saber se seu boi é branco, se seu boi é preto. É a última linha, né? A última linha. Quanto vai dar de grana, né? Quanto vai dar de rentabilidade sobre o patrimônio ano a ano e com que perfil de risco. Então, essa é a questão fundamental de um dono de empresa, só que é muito racional, né? A emoção fala, não, eu sou neto, bisneto e filho de fazendeiro e eu continuo fazendeiro. Mas se você deixar a emoção superar a razão, aí o seu negócio tende a não dar certo ou a ser descontinuado ao longo do tempo. Então, domar a emoção em relação à razão. Então, por isso que a gente fala, se coloque na função de empresário e não de fazendeiro, porque fazendeiro vai falar, só estou olhando a operação, só estou olhando o campo, não estou olhando visão ampla, um negócio que eventualmente pode valer, né, muitos milhões de reais. Bacana, mas acho que aos poucos o agro tem evoluído nesse sentido, né? Eu acho que essa... Tem, mas a gente puxa a orelha da turma, sem dúvida. Então, a turma mais nova está olhando bastante para esses momentos aí de trabalhar melhor o ambiente de gestão, que é olhar comercialização, olhar mercado, olhar futuro, olhar mais ferramentas. Só que ainda hoje, Gustavo, mais na pecuária ainda do que na agricultura, a gente vê que a turma, essa velocidade, na nossa visão, deveria aumentar, deveria ficar mais exponencial. Quem vem de empresa familiar, meu pai tem uma empresa de tinta, meu pai tem uma empresa de plástico, essa turma vem com a cabeça mais aberta para a ferramenta de gestão. Quem é do pé rachado mesmo, com tradição só de ambiente rural, é um pouco mais difícil de trabalhar essas questões todas, esses assuntos novos. E cada vez mais nesse sentido, aumenta a responsabilidade da geração nova de conseguir trazer esse diálogo, de trazer novas ferramentas e conseguir chegar naquele equilíbrio que a gente falou, né? Sem dúvida, é por aí, né? Porque quem traz a mudança, né? Quem tem que trazer Então, e é muito importante essa interação entre as gerações, justamente por isso. O pai que é aberto ao filho questionar, ao filho ter as ideias colocadas, é assim que a coisa tende a continuar. Para o filho topar, ficar ali e falar, pô, que bom, aqui eu tenho espaço, né? E, por outro lado, o pai saber ceder e delegar. Uma vez eu assisti uma palestra do Jorge Lema, ele falou, pais, deixem seus filhos errar. Se vocês não deixarem seus filhos errarem, eles vão, né? Eles nunca serão os líderes que vocês esperam para se substituir, né? Então, e todo pai, quase todo pai, tá? O grande sonho, mesmo que não explícito do pai, é ter um filho sucedendo ele. E quando isso não acontece, a frustração é muito grande, muitas vezes velada também, que a gente tem que trabalhar um pouco mais também o ambiente emocional quando encontramos esse tipo de situação. É isso aí. Magoto, para a gente ir caminhando para o nosso desfecho aí, o assunto é bom, a gente podia falar bastante aí, mas para a gente tentar fazer um amarrado aí da nossa prosa, você pegar, vamos pensar em considerações finais, pensando num produtor rural que está ouvindo a gente aqui e que vai se deparar em algum momento com sucessão familiar, o que você poderia dar de conselho para ele nesse momento aí, o que ele deve olhar para frente? Vamos lá, né? Vamos pontuar algumas coisas aí. Primeiro é saber, né, e vou ratificar aqui, que ninguém é eterno aqui. Todo mundo vai para o céu um dia, então você tem que ter essa sensibilidade, essa humildade de saber que vai acontecer com você também. E nesse momento você tem que se antecipar a quando isso for acontecer, para que o seu negócio possa seguir melhor. E a hora que você vai para um modelo empresarial clássico, né, irracional, você cuida primeiro da empresa, depois da família e depois da vontade dos indivíduos. Então, quando cada um começar a olhar isso, falar, não, eu gosto de boi, eu já estou ficando meio de idade aqui, meu filho está na hora, mas o que eu vou fazer se eu passar tudo para ele, vou me aposentar? Você está pensando no eu, né? Do mesmo jeito que o jovem
que quer fazer, quer atropelar, falar, meu pai mexe com coisa antiga, também está pensando no eu, né? Então, o desafio é você pensar, né? Saber que existe uma empresa e que a família vai estar muito embasada ou vai estar muito presa e também segura pela empresa estar indo bem. Então, se você cuida da empresa primeiro e envolve todo esse ambiente da gestão, naturalmente fica mais fácil de trabalhar a família, se manter unida e com segurança patrimonial e tendo lucros, né? E depois, cada indivíduo, dentro da sua paixão, da sua particularidade, vai existir. Então, vamos lá. Primeiro, saber que todo mundo vai para o céu um dia. Depois, saber evitar olhar o eu e olhar mais o nós e olhar mais a empresa. Saber que existirão brigas, mas as brigas devem ser de ideias. Pai com filho, com irmão, né, mãe com sobrinho e tal. As brigas vão acontecer. Eu quero comprar uma fazenda, você quer vender. Eu acho que boi vai subir, você acha que vai baixar, e em cima disso a gente discute a estratégia. Então, as brigas de ideias devem acontecer, não as brigas entre pessoas. E a hora que você tem o fórum de discussão para conversar dos assuntos no ambiente certo, tá tudo bem. A gente estrutura e participa de conselhos, tá tudo certo quebrar o pau ali. Eu quero comprar, eu quero vender, um quer comprar, um quer vender, um quer subir, outro quer descer, tá tudo bem. Acabou. E aí, esse fórum decide, acabou. Aí sai dali para até tomar uma cerveja tranquilo. Esperamos que né, tem que ser desse jeito, não pode levar para o lado pessoal, né? E é isso, a vontade do negócio, né, a continuidade do negócio deve ser maior do que as vontades individuais. Esse é um ponto que muito pouca gente olha. E por último, né, Gustavo, também dentro desses fóruns, a comunicação é um negócio essencial. As pessoas às vezes se falam, mas não se entendem. E você, a hora que você se torna o líder né, o diretor-geral ou o número 1 desse negócio agro, é sua função reportar sobre o negócio, sobre os riscos, sobre a viabilidade para os sócios. Isso deve ser feito de maneira formal, slides bonitos, bem montados, números bem esclarecidos. Se o pessoal, né, a maioria das fazendas brasileiras hoje não sabe que lucro teve, não sabe se teve lucro e que lucro teve. E o nosso desafio aqui é falar, você tem um negócio, família, nós temos um negócio, ele é bom, tem essa segurança patrimonial, ele dá mais X por ano, é assim que vai acontecer, o ano que vem, se der tudo conforme o nosso plano, nós vamos ter um lucro de X, se der um problema lá na frente, podemos ficar no 0 a 0, então você cria também essa previsibilidade na comunicação e passa essa informação a todos, e aí todo mundo está olhando pelo mesmo prisma, pelo mesmo olhar sobre o que esperar para frente, então não existirão grandes novidades e assim o negócio tende a seguir com mais... Perpetuar, né? É um negócio que se perpetue, sólido, né? E cada vez melhor. Acho que esse é um ponto muito importante. É o grande desafio, Pagotto, excelente conversa, muito bom. Tem bastante coisa para conversar, com certeza, mas fica aí até o gancho para quem tiver mais alguma dúvida para procurar aí, o Pagotto Trato está à disposição com certeza, né? A gente também está aí para ajudar no que for possível, fazer as pontes, etc. E quem está ouvindo a gente aí, esse realmente é o espírito desse quadro aqui do Bate-Papo Barenbrug, é trazer assuntos que são relevantes, né, para o produtor rural, para o campo, trazer ideias, trazer inspiração, que vão com certeza fazer com que o seu negócio seja mais rentável, mais sustentável, etc. E você tenha um caminho cada vez mais próspero pela frente. Então, mais uma vez, Pagotto, quero te agradecer pelo seu tempo aí, pela oportunidade, pelo bate-papo e um grande abraço aí e se quiser, fique à vontade para as últimas palavras. Né? Não, beleza, obrigado, a gente que agradece, a gente é muito apaixonado pelo tema de gestão em geral, né, e esse assunto da sucessão é um pilar que não pode ser esquecido. Até recomendo a turma que tiver mais interesse em buscar o nosso site. Tem um livro que a gente escreveu, livro digital, só de conexões familiares, que a gente fala muito do ambiente de sucessão e tudo que envolve isso, é gratuito, é só baixar no site. Então, fique à vontade aí e de questionar a gente aí para qualquer coisa no futuro, a gente está à disposição. E obrigado aí pelo convite aí para poder contar um pouco de história aqui também. Show de bola. Parabéns, obrigado, um grande abraço, até a próxima aí. Tchau, tchau.